Olá, sou Maltos Galvão e vou te ensinar a utilizar o programa ChronoTus, um programa que nos auxilia muito na estimativa da idade, principalmente pela mineralização dentária e também erupção dentária. O programa encontra-se para download no site www.maltos.com.br. Na seção de antropologia você encontra, mas talvez seja mais fácil você digitar ChronoTus. E pela pesquisa você tem o resultado mais rápido. E aqui você vai encontrar o arquivo para download. Observe que aqui você já tem as imagens do programa e também poderá consultar a dissertação de mestrado realizado na Unicamp. Foi fruto desse trabalho. Aqui você consulta a tese integral ou pode fazer o download do programa nesta outra página aqui. É preciso instalar o programa no seu computador. Seguindo os passos da instalação, você terá esse ícone para ativar o programa. Vamos dar um duplo clique. É preciso clicar para prosseguir e aqui o crédito Maltos Fonseca Galvão, o autor do programa, e o orientador Roberto José Gonçalves e naturalmente o professor Daruge. E aqui temos a tela do programa, com a parte de mineralização dentária, erupção dentária e as alterações regressivas. Com as partes de fórmulas, é uma parte mais complexa, assim como de gráficos da erupção e das alterações regressivas, que nós vamos deixar para você explorar sozinho. Vamos começar com a mineralização dentária. Então observe que eu posso colocar a idade e ele me apresenta a fórmula. Isso tudo baseado no fato de que cada dente específico, observe, apresenta uma época, um período para que ele esteja nessa fase. Aqui, como é possível perceber, ele calculou uma idade provável. Vamos colocar aqui 7 anos. E você pode trabalhar com essas margens de intervalo, ok? Até 3 margens diferentes, porque às vezes você não encontra a idade exata e é preciso então de colocar uma margem de intervalo. Mas o importante desse programa é, na verdade, não você colocar a idade e ver, porque isso você faria de uma forma muito simples. Na verdade, o ideal é você poder mutar e montar a fórmula que você encontrou no seu cadáver, na sua radiografia. Vamos fazer um exemplo aqui. Observem que essa fórmula que eu apresento aqui a vocês, vamos colocar aqui com esse dente no início da mineralização. É uma fórmula praticamente impossível, porque eu não consigo encontrar uma idade de intersecção entre todas estas fases aqui. Então, pela animação, vamos fazer aqui pela fase de mineralização na sequência anterógrada. Veja, é muito rápido, porque quando esse programa foi feito, era nos computadores antigos. Ctrl S, ele para. Então, não existe essa fase, porque os dentes estariam alguns na faixa de 5, 6 anos e outros na faixa de 15, 16 anos. Então, na animação na idade cronológica, aí sim ela é razoável. Então, vocês observem que eles vão andando de forma pareada, não é? E os dentes não, cada um numa fase diferente. Então, vamos parar e agora nós vamos fazer um exercício prático. Vamos pegar uma radiografia de um caso concreto. Neste caso de uma exumação, o administrador do cemitério aponta a sepultura, fazendo os procedimentos, encontrando o caixão e finalmente temos o material para ser levado, secado no IML antes dos exames, fazendo um pré-processamento, as radiografias de praxe, até que vamos obter esta radiografia, que me permite ver o grau de mineralização. Colocando no programa, eu vou ter 2 intervalos, o máximo e o mínimo. E com isto, a conclusão vai ser de que seja aproximadamente entre 7 meses a 1 ano e 2 meses. O sexo também ficou na base do provável, porque nessa fase nós não temos ainda o dimorfismo sexual. Neste outro caso, a partir de radiografias periapicais, observamos que o terceiro molar não está formado ainda, está em risogênese, tanto de um lado quanto no outro. E vamos então lançar essas informações no programa. A partir então do lançamento diretamente no gráfico, vamos obter que a idade se situa em torno de 14 a 16 anos, o que se coaduna perfeitamente com as epífises abertas, que é tema do desenvolvimento ósseo. Agora, retornando à página inicial do programa, vamos explorar o módulo Erupção.
No módulo erupção, da mesma maneira, nós podemos trabalhar com a idade e no caso ele vai me mostrar as fórmulas dentárias, ou eu posso clicar diretamente nos dentes. Observe que nesse caso alguns dentes não estão presentes e eles não serão levados em conta no cálculo. Para exibi-los, basta clicar nestes pontos aqui. Ou simplesmente você ativa todos eles ou desativa de forma seletiva, porque às vezes na alçada alguma parte está faltando, como por exemplo os terceiros molares, então você pode trabalhar sem os terceiros molares. Isso vai acontecer de forma automática quando você selecionar uma tabela que não trabalhe com os terceiros molares, como por exemplo a tabela de Abramovics. Vamos utilizar uma tabela produzida com dados brasileiros, a tabela de Ernestino. Ela foi selecionada, mas você tem que colocar os terceiros molares, porque eles não entram de forma automática. Então, agora nós temos toda a dentição e vamos então calcular a fórmula dentária para uma criança de 6 anos. Veja que para Ernestino nenhum dente está erupcionado. E na medida que a gente vai, por exemplo, a 8 anos e 12 meses, eu tenho, e tal qual na mineralização dentária, essa erupção não é sequencial, porque cada dente apresenta um intervalo próprio, considerando uma média, o mínimo e o máximo. Então, eu, por exemplo, se eu encontro um cadáver, eu posso desenhar a fórmula dentária. Então, nós vamos desenhar uma fórmula dentária que não existe. Como você pode perceber, não existe uma intersecção aqui desta maneira, desta forma. Então, vamos voltar aqui, vamos colocar aqui uma criança de 12 anos. Então, eu tenho essa fórmula dentária. Esse programa é bastante complexo e nós não vamos nos aprofundar nesse módulo. Ok? Você pode trabalhar aqui com canais e você pode comparar, por exemplo, com mais de uma tabela. Então, estou comparando Ernestino com Logan e ainda vou trabalhar aqui com Garni masculino. Ok? E aqui você vai ter a intersecção e a união destes intervalos. Então, se eu considerar essas 3 tabelas, com essa fórmula dentária, eu estaria entre uma idade de 11 a 12 anos de forma aproximada. Vamos, por exemplo, mudando aqui, e aí você vê que eu não tenho uma possibilidade de intersecção. A união sempre será possível. Então, essa fórmula praticamente ela é inexistente. Uma coisa muito importante, com a idade 0 nenhum dos dentes está erupcionado e vamos fazer uma erupção crescente simples. E na medida que a idade vai aumentando, nós vamos ter a erupção. E os primeiros, naturalmente, serão os primeiros molares inferiores, seguidos do segundo e assim sucessivamente, até que todos os dentes estejam erupcionados. Com o Ctrl S nós podemos parar. Então, aqui nós não estamos com a exibição dos terceiros molares, porque existe uma tabela que não me permite essa colocação. Você pode tentar e ela não vai aparecer. Pronto. Agora eu estou com um canal apenas e eu vou escolher a tabela de Ernestino. Quando eu trabalho com mais de um canal, por exemplo, com Ernestino e Logan, aqui está definido que o principal ele vai rodar aqui com Logan, ou então ele roda com Ernestino. A principal é Ernestino. O Ernestino é uma tabela muito interessante, porque o intervalo dela é bastante amplo e para fins periciais isso que importa. Eu não estou muito preocupado com a média. Eu quero me preocupar com os máximos e mínimos. Então agora vamos desligar a tabela de Logan. Você só pode desligar uma tabela se ela não estiver ativa. E a ativa é essa que está mostrada em vermelho. Então vamos desligar o canal 2 e ficar só com o Ernestino. E vamos simular então um desenvolvimento. Começando novamente, com o Ernestino na tabela principal, eu tenho que ligar, todos os molares. Então, vou ligar todos os molares para que apareçam e vamos fazer uma animação crescente, simples. Então, ela vai mostrando aí as erupções dentárias e a partir de determinada idade, todos os dentes já se erupcionaram. Então, a partir desta idade para frente, é uma monotonia. Então, esse critério já não se presta mais para o nosso cálculo.
E agora nós vamos fazer o contrário. Vamos imaginar que eu tenha a erupção dos primeiros molares inferiores. Então o cálculo é este aqui, mostrado em verde, que está de 5 a 7 anos. Veja que ele é bastante amplo. Se eu mudar a tabela de Ernestino para Logan, você perceba que o intervalo ficou muito menor. Então, para fins periciais, é muito importante que a gente use uma tabela ampla. E a nossa vantagem é que a tabela ampla é a tabela brasileira, que é a de Ernestino. Nós temos uma funcionalidade muito interessante nessa tabela, que é a utilização da animação crescente com variação. Então, para determinada idade, ele vai mostrar não a fórmula, mas as possíveis fórmulas. Então, os dentes, numa fase que podem estar erupcionados ou não, eles ficarão piscando. Isso é muito interessante e demonstra a realidade, a nossa necessidade para fins periciais, que é trabalhar com a maior amplitude possível. Então, quando nós não tivermos mais esses dentes se mexendo, você vai observando a idade. Significa que nós já chegamos num ponto aonde nada vai ser possível a partir da erupção dentária. Veja que nessa fase eu só tenho os terceiros molares que podem estar ou não erupcionados. E a partir de determinada idade, eles deixam de piscar. Aqui, considerando pelo ponto médio, eu posso inclusive mudar aqui o ponto médio. Você vê que para fazer esse ensaio, ele trabalha de 0 a 100, de 0 a 100. Ou seja, ele considera erupcionado no primeiro ou no último momento daquela faixa de intervalo indicada. E aqui nós vamos parar o programa e vamos observar que todos eles já estão na monotonia, apenas os terceiros molares que podem fazer. Aqui eu posso ir na tabela master e mudar, né, para a tabela master ser quem eu quiser, por exemplo, no canal 4, e você perceba as diferenças dos intervalos que nós temos aqui. Você tem também um banco de laudos que nós não vamos explorar, e isso você vai tentar fazer sozinho. Uma outra funcionalidade, aqui estamos com várias tabelas abertas. Você pode, por essa barra de rolagem, definir qual é a tabela que está mandando no sistema e compará-la com as demais. Então, no caso aqui, veja a diferença para Ernestino, como é grande, né? Vamos pedir para mostrar aqui o espectro da tabela, que são os intervalos. E agora vamos para Logan, né? Que é bem menor. Se você pedir aqui o espectro, você vai ver que ele é bem menor. E uma funcionalidade, vamos voltar aqui para Ernestino e comparar com Logan. Aqui eu posso comparar com quem que eu quiser. Por exemplo, com Logan você observa que existem algumas diferenças. Então eu vou mudando aqui para Abramovics, para Arey. E uma outra coisa interessante, que isso na verdade não existe, mas a gente utilizou quando fomos fazer essa nossa tabela, é utilizar uma sequência numérica, não é, para testar se o programa realmente está funcionando. Então vamos fazer uma animação crescente, só para você observar o que vai acontecer. Então eles vão na medida da sequência. Isso aqui é simplesmente para testar que essa tabela verdadeiramente não existe. Podemos também fazer a crescente com variação. Isso é só uma forma de se testar a tabela. Vamos voltar aqui para Ernestino, deixá-la como a tabela principal. E vamos aqui ver as tabelas. Então ele abriu numa outra tela, eu vou trazer aqui para você, você tem as tabelas. E isso é uma coisa fantástica, porque se você quiser incluir uma nova tabela, além das tabelas já existentes no programa, você tem essa opção. Então, é um programa bastante aberto, realmente deu muito trabalho para fazer. Você pode registrar os resultados em uma tabela de laudos. Então você lança a fórmula e grava nessa tabela de laudos aqui, ok? Então, por exemplo, aqui eu copiei a tabela master para o comparador, que é Ernestino. E se eu troco Ernestino por Logan, aqui na hora que eu clico no comparador, vamos continuar aqui com Ernestino, você vai ver a diferença, como o Ernestino é mais amplo e, portanto, é melhor. Uma outra funcionalidade do sistema
é que você pode consultar os canais, consultar e também definir os canais. Então aqui você muda e consegue ver. Aqui você não edita, para editar é por aquele acesso no banco de dados, onde você pode incluir uma nova tabela a partir de um estudo que você tenha feito. Outra funcionalidade é o cálculo por Arbenz, que pode ser com a margem de segurança de 95% ou de 80%. Então, no cálculo desta fórmula dentária aqui, nós estamos calculando por Arbenz também. Vamos aqui com menos dentes, senão ele deixa de funcionar. Então, com 80% essa faixa, com 95% você pode também desligar com 80% ou 95%. Lembrando que para Arbenz é preciso definir se seja masculino ou feminino. Você pode trabalhar aqui em anos e em meses. Naturalmente, a gente sempre trabalha em meses. E para encerrar, nós também temos o cálculo por Gustafsson, onde eu tenho as características do desgaste oclusal, condição periodontal, dentina secundária, reabsorção radicular, transparência radicular e deposição cementária. Então são 4 possibilidades, por exemplo, aqui do desgaste. Vamos colocar aqui uma condição periodontal e o desenho vai reproduzindo. Uma formação de dentina secundária, com naturalmente a diminuição do espaço pulpar, reabsorções radiculares, a transparência radicular, que também pode ser usada na forma de Lamendim, e a deposição cementária. E com isso, automaticamente ele fez o cálculo. Nesta forma, nessa disposição, eu estou com 52 anos e 5 meses. Você pode também lançar um desvio para que o cálculo seja feito de forma automática. Muito complexo esse cálculo, porque se você erra, você vai ter uma variação muito grande, porque cada característica, isso eu escolho um tanto subjetiva, corresponde a 4,56. Para você perceber que realmente é só para idades avançadas, a menor das idades possíveis é de 11 anos e 5 meses, enquanto que a maior possível, segundo esse cálculo, é de 93 anos. Aqui você pode também, de uma outra forma, é a mesma fórmula, só que ele mostra de forma diferente o que vai acontecendo em cada um dos dentes, ok? É a mesma coisa, é só uma forma diferente. Era o desenho inicial que depois a gente elaborou e fez aquele com a sobreposição com grifes com fundos transparentes. Você pode definir um intervalo de animação e pode pedir para ele fazer isso sozinho, né? Vamos pedir a animação anterógrada e ele vai fazer, só que o intervalo está muito grande. Vamos diminuir o intervalo, que aí ele vai bem rápido. Vamos dar uma pequena passada nessa parte que é um tanto mais complexa e vamos escolher aqui a tabela de Ernestino. Isso. E vamos aqui construir o gráfico da maneira que ele abriu. Então você vai ver que ele vai construir o gráfico das variações. Após ele ter construído, agora eu vou escolher uma outra tabela. Vamos escolher Logan e vamos sobrepor esta tabela em vermelho. E o resultado, na verdade em azul, e o resultado será esse. Qual é a interpretação deste gráfico? A variação está demonstrando que eu pego todos os casos possíveis. Então, quanto menor essa área, pior é do ponto de vista pericial a tabela. Você pode fazer de várias maneiras, vamos limpar. Você pode trabalhar, por exemplo, bem pequeno aqui. Nós vamos construir uma tabela aqui de Abramovics, né? Vamos construir Abramovics, a variação de Abramovics. E você pode sobrepor, aqui vamos fazer com Garni. Só que aqui eu vou fazer com bolinhas. Eu posso diminuir o tamanho da bolinha e fazer a sobreposição. Já posso parar, que não vai mudar mais nada. E agora eu vou mudar o posicionamento para poder sobrepor uma outra tabela de Ernestino, por exemplo. Se você quiser mudar a cor, você pode vir aqui e escolher a cor que você quiser. Vamos fazer em preto. E agora em pontos. E agora vamos parar e vamos fazer agora a de Garni masculino. Em amarelo, em pontos também.
Isso é só para estudos avançados. E depois você vai brincando aqui, você pode trabalhar com colocar linhas, colocar áreas. Coloca a área primeiro, a linha depois, né? E aí, vamos, por exemplo, vamos rodar Ernestino. Aqui agora nós vamos rodar com outra cor, vamos rodar em azul e vamos rodar com bolinhas. E naturalmente você pode mudar o raio da bolinha, inclusive durante a construção do próprio gráfico. Então agora, mãos à obra, baixe o programa, instale no seu computador e explore suas funcionalidades. Aqui é Maltos Galvão e deixo um abraço para você. Bons estudos!